Dentre as muitas palavras de Jesus, existem dois grandes conjuntos de ensinos, que são chamados de sermões, devido à sua grande extensão. Primeiramente, encontramos nos evangelhos o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, apresentado de maneira completa no Evangelho de Mateus e algumas porções no Evangelho de Lucas. O segundo sermão de Jesus, já na sua última semana em Jerusalém, no templo, Jesus expressa o chamado sermão profético, descrito nos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. No Sermão da Montanha, Jesus ensina seus discípulos e uma grande multidão a respeito das coisas práticas da vivência dentro do reino de Deus. Ele aborda temas sobre o que é realmente ser feliz, sobre o sal da terra e a luz do mundo, sobre o cumprimento da lei e dos profetas, sobre os olhos, os nossos tesouros, as preocupações da vida, o julgamento dos outros, os falsos profetas e etc. Além disso, Jesus apresenta 3 práticas hipócritas que devem ser evitadas por todo aquele que o segue, ou seja, estas práticas, por serem hipócritas, não devem fazer parte da vida de um crente em Jesus Cristo. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Aqui no canal você tem à sua disposição centenas de vídeos apresentando os mais variados temas da Bíblia Sagrada, da teologia e da vida cristã. Tudo isso para que você continue sendo edificado dentro do pensamento cristão. Não perca de vista esse canal, então deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Se você já é inscrito ou irá se inscrever, é necessário clicar nesse sininho. Se não estiver ativado, o YouTube não avisará você quando tem vídeo novo por aqui. Então, ative o sininho para que você seja avisado, seja notificado dos próximos vídeos. Além disso, aqui no canal, na aba Comunidade, você encontra os textos dos vídeos. Isso mesmo, a cada vídeo, desde o vídeo número 83, é produzindo um texto, o roteiro do vídeo. E esse texto fica disponível na área de membros. Para ter acesso, faça uma assinatura do canal, apenas R$ 4,99 por mês. E você tem acesso a esses textos. Esta é uma contribuição sua que ajuda na manutenção deste canal. Mais informações sobre assinatura, clique logo aqui abaixo do vídeo no botão Seja Membro. Agora, vamos ao tema do vídeo, 3 práticas hipócritas que não devem estar em nossas vidas. Antes de vermos as 3 práticas hipócritas mencionadas por Jesus, é necessário entendermos o que vem a ser a hipocrisia. A palavra hipocrisia tem a sua origem na Grécia, vinda da expressão grega upócrisis, que quer dizer encenar ou interpretar. Assim, antes, para os gregos, Hipócrates era o ator que encenava os antigos teatros realizados pelos gregos. Estes atores, para assumirem seus papéis, faziam uso de máscaras. Assim, primeiramente, a hipocrisia teve um sentido artístico, de uma representação, de uma encenação, de uma ficção ou até mesmo de uma realidade, mas sempre uma encenação. Na língua latina, a palavra hipócrisis também traz o mesmo sentido, de encenação ou representação. Mais tarde, a expressão hipocrisia deixa de ser apenas uma representação artística e vai adotando uma forma de comportamento humano. E mesmo que a hipocrisia vai se tornando um comportamento humano, contudo, ela não perde a ligação que ela tinha com encenação ou representação. Ela passa a identificar práticas humanas que apenas representam, isto é, um fingimento de comportamento nas ideias, nos sentimentos, nas palavras e até mesmo na prática religiosa. Na prática religiosa, se caracteriza muito bem pela exigência de um comportamento moral que a própria pessoa que exige não o cumpre. Ou seja, quem exige tal comportamento leva uma vida longe do que ela exige das demais pessoas. Por incrível que parecesse, Jesus nunca teve conflitos com os publicanos e pecadores. Seus conflitos se deram com a classe política e principalmente com a classe religiosa de Israel.
Isso mesmo, aqueles que mais esperavam a manifestação do Messias foram os que mais rejeitaram Jesus Cristo, o Messias de Deus. O conflito não se deu unicamente por não aceitarem Jesus, mas devido também às práticas hipócritas dos fariseus e saduceus. Eram práticas hipócritas, pois foi Jesus que afirmou isso. Jesus os chamou de hipócritas, loucos, sepulcros caiados e dificultadores da entrada ao reino de Deus. Jesus afirmou: sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. E quanto ao reino de Deus, vocês mesmos não entram e impedem os que estavam prestes a entrar. A prática de vida dos fariseus e saduceus, com seus doutores da lei, escribas, anciãos e demais membros, foi considerada por Jesus como hipocrisia. Ensinavam e exigiam que o povo vivesse seus ensinos, mas eles mesmos não viviam o que ensinavam, caracterizando-se muito bem como hipocrisia. Era uma encenação muito bem feita de uma vida religiosa. Por isso, Jesus advertiu a multidão que o rodeava, afirmando: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Agora, voltando ao Sermão do Monte ou ao Sermão da Montanha, dentre os inúmeros ensinos apresentados por Jesus, ele adverte quanto a 3 práticas hipócritas que devem ser evitadas por aquele que o segue. Primeiramente, Jesus afirma: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, o hipócrita dá suas esmolas apenas para ser notado. E se é notado, então já recebeu a sua recompensa. Para isso faz uso do que pode, para que todos vejam sua boa ação. No entanto, esta ação não é em favor do outro que recebe a esmola, mas para seu próprio benefício, para ser notado. E quando é notado, então já alcançou o seu intento. Neste sentido, Jesus afirma à multidão: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Sem alarde, sem propaganda, sem selfie, sem redes sociais, apenas o segredo e o anonimato no ato da esmola. Fazendo assim, o Pai que tudo vê, até as profundezas do coração, não havendo hipocrisia, você será recompensado por ele e no tempo dele. Em segundo lugar, Jesus fala sobre a hipocrisia na oração, afirmando: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Se é para orar apenas para ser notado pelos outros, então, assim que alguém o notou, logo já recebeu o que procurava. A oração que intenta demonstrar santidade, comunhão com Deus, conhecimento bíblico, palavras rebuscadas, tom de voz e entonação diferentes e notoriedade como alguém que sabe orar, é uma verdadeira oração teatral. Apenas encenação que busca reconhecimento, ao que Jesus chama de hipocrisia. No entanto, Jesus afirma ainda: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê o secreto, o recompensará. Finalmente, Jesus apresenta a prática do jejum. Isso mesmo, uma prática que não perdeu a sua validade. Jesus não critica o jejum, mas critica a maneira hipócrita em que muitos realizavam o jejum. Jesus afirmou: quando jejuares, não mostre uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. Isto é, se é para jejuar apenas para ser notado como alguém que jejua, aparentando uma espiritualidade, então, se já foi notado, já alcançou o seu objetivo. Mas, ainda afirmou Jesus: ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto,
e seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Jejum de crente é em segredo, sem anunciar que está em jejum. Não precisa postar nas redes sociais as fotos ou anunciar que você está tantos dias jejuando. Isso é coisa de hipócrita, pois só quer ser notado e reconhecido como alguém que jejua. Jejum de crente é entre ele e o Pai. É jejuando e continuando a ir ao trabalho, à escola, à igreja, no meio da família e etc., sem saberem que você está jejuando. Assim, fuja da hipocrisia, saia do ciclo de fazer apenas para ser notado pelos outros, mas faça em segredo, entre você e o Pai. Continue ajudando quem precisa, continue orando e continue jejuando, mas faça em segredo, quietinho, sem alarde, entre você e Deus. Muito obrigado por sua audiência aqui no canal e até um próximo vídeo.